Código de Processo Civil. Paramos no capítulo 4, do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Artigo 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 1. Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 517. Parágrafo 2. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Parágrafo 3. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Parágrafo 4. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Parágrafo 5. O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Parágrafo 6. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Parágrafo 7. Parágrafo 7. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Parágrafo 8. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão, desde logo nos termos do disposto neste livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado e recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Parágrafo 9. Além das obrigações previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no prejuízo de seu domicílio. Artigo 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Parágrafo 1. Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando sob pena de crime de desobediência o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2. O ofício conterá o nome e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Parágrafo 3. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos. Artigo 530. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos artigos 831 e seguintes. Artigo 531. O disposto neste capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Parágrafo 1. A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. Parágrafo 2. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Artigo 532.
Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Artigo 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Parágrafo 1. O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação. Parágrafo 2. O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica, ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Parágrafo 3. Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. Parágrafo 4. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo. Parágrafo 5. Fim da obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. Capítulo 5. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Artigo 534. Do cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: inciso 1. O nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica do exequente. Inciso 2. O índice de correção monetária adotado. Inciso 3. Os juros aplicados e as respectivas taxas. Inciso 4. O termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. Inciso 5. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Inciso 6. A especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Parágrafo 1. Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se, à hipótese, se for o caso, o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 113. Parágrafo 2. A multa prevista no parágrafo 1 do artigo 523 não se aplica à Fazenda Pública. Artigo 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir, inciso 1, falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Inciso 2, ilegitimidade de parte. Inciso 3, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 4, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Inciso 5, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Inciso 6, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Parágrafo 1. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Parágrafo 2. Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Parágrafo 3. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, inciso 1. Expedir-se-á por intermédio do presidente do tribunal competente precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal. Inciso 2. Por ordem do juiz, dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses,
contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Parágrafo 4. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Parágrafo 5. Para efeito do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 6. No caso do parágrafo 5, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. Parágrafo 7. A decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 5, deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 8. Se a decisão referida no parágrafo 5 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Capítulo 6. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Seção 1. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer. Artigo 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo 1. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso contrário, requisitar o auxílio de força policial. Parágrafo 2. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no artigo 846, parágrafos 1 a 4, se houver necessidade de arrombamento. Parágrafo 3. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Parágrafo 4. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o artigo 525 no que couber. Parágrafo 5. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Artigo 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Parágrafo 1. O juiz poderá, de ofício ou requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: Inciso 1. Se tornou insuficiente ou excessiva. Inciso 2. Inciso 2. O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Parágrafo 2. O valor da multa será devido ao exequente. Parágrafo 3. A decisão que fixa a multa é passível do cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Parágrafo 4. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.
Parágrafo 5. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer, de natureza não obrigacional. Seção 2. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa. Artigo 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Parágrafo 1. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento em contestação de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. Parágrafo 2. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação na fase de conhecimento. Parágrafo 3. Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Título 2. Dos recursos. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos. Inciso 1. Apelação. Inciso 2. Agravo de instrumento. Inciso 3. Agravo interno. Inciso 4. Embargos de declaração. Inciso 5. Recurso ordinário. Inciso 6. Recurso especial. Inciso 7. Recurso extraordinário. Inciso 8. Agravo em recurso especial ou extraordinário. Inciso 9. Embargos de divergência. Artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Artigo 997. Cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com a observância das exigências legais. Parágrafo 1. Sendo vencidos autor e réu, o recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Parágrafo 2. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte. Inciso 1. Será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto no prazo de que a parte dispõe para responder. Inciso 2. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Inciso 3. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Artigo 1001. Dos despachos não cabe recurso. Artigo 1002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Artigo 1003.
O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Parágrafo 1. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Parágrafo 2. Aplica-se o disposto no artigo 231, inciso 1 a 6, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Parágrafo 3. No prazo para a interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Parágrafo 4. Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Parágrafo 5. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Parágrafo 6. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Artigo 1004. Se durante o prazo para a interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Artigo 1005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Artigo 1006. Certificado o trânsito em julgado com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 dias. Artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Parágrafo 1. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Parágrafo 2. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Parágrafo 4. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Parágrafo 5. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4. Parágrafo 6. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe o prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Parágrafo 7. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Capítulo 2. Da apelação. Artigo 1009. Da sentença, cabe apelação. Parágrafo 1. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões.
Parágrafo 2. Se as questões referidas no parágrafo 1 forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Parágrafo 3. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Artigo 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá: Inciso 1. Os nomes e a qualificação das partes. Inciso 2. A exposição do fato e do direito. Inciso 3. As razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Inciso 4. O pedido de nova decisão. Parágrafo 1. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Parágrafo 2. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Parágrafo 3. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1 e 2, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Artigo 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator, inciso 1, decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5. Inciso 2. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará o seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Parágrafo 1. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, inciso 1, homologa divisão ou demarcação de terras. Inciso 2, condena a pagar alimentos. Inciso 3, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Inciso 4, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Inciso 5, confirma, concede ou revoga tutela provisória. Inciso 6, decreta a interdição. Parágrafo 2. Nos casos do parágrafo 1, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Parágrafo 3. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1 poderá ser formulado por requerimento dirigido ao, inciso 1, tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Inciso 2. Relator, se já distribuída a apelação. Parágrafo 4. Nas hipóteses do parágrafo 1, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Artigo 1003. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 2. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Parágrafo 3. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, inciso 1, reformar sentença fundada no artigo 485. Inciso 2. Decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Inciso 3. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Inciso 4. Decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Parágrafo 4. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Parágrafo 5. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Artigo 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
Capítulo 3 do agravo de instrumento. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: inciso 1, tutelas provisórias; inciso 2, mérito do processo; inciso 3, rejeição da alegação de convenção de arbitragem; inciso 4, incidente de desconsideração da personalidade jurídica; inciso 5, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; inciso 6, exibição ou posse de documento ou coisa; inciso 7, exclusão de litisconsorte; inciso 8, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; inciso 9, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; inciso 10, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; inciso 11, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1; inciso 13, outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos: inciso 1, os nomes das partes; inciso 2, a exposição do fato e do direito; inciso 3, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; inciso 4, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Artigo 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída: inciso 1, obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Inciso 2, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Inciso 3, facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis. Parágrafo 1. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2. No prazo do recurso, o agravo será interposto por: inciso 1, protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo; inciso 2, protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias; inciso 3, postagem, sob registro, com aviso de recebimento; inciso 4, transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei; inciso 5, outra forma prevista em lei. Parágrafo 3. Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Parágrafo 4. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados, tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Parágrafo 5. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Parágrafo 2. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravamento de instrumento. De novo. Parágrafo 2. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias, a contar da interposição do agravo de instrumento. Parágrafo 3. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2, desde que arguido e comprovado pelo agravo, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.
Artigo 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, inciso 1, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Inciso 2. Ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Inciso 3. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Artigo 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado.